minutinho, peraí. Não começamos ainda, não. Pedi para o Oswaldo. Desculpa. A começar a gravação. Eu entendi de volta. Tá, desculpa, minutinho, até imaginei que tivesse... Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT. Sessão do dia 27 de setembro de 2023. Bom, deixa eu abrir a sessão. O doutor Rui, ele teve problema para chegar até a delegacia, né? Então, ele não vai participar da sessão, e com isso, então, estou anunciando a retirada de pauta dos 2 processos em que ele é o relator. Então, saem de pauta o processo 40.35419, que é recurso misto, em que é autuada a SKF do Brasil Limitada. E também sai de pauta o processo 41.50.242, que é um recurso ordinário interposto pela Suzano Sociedade Anônima. Bom, com isso, vamos analisar o processo 41.27.056. Trata-se de um recurso ordinário apresentado por Sebo Jales, Indústria e Comércio de Produtos Animais Limitada. A pedido de citação oral, o Dr. Walter se apresenta para realizá-lo. Eu sou relator desse processo, mas antes de passar a palavra a ele, eu vou ler aqui um breve relato aqui do processo. Na verdade, trata-se de apenas uma acusação, que é de emitir, nos meses de janeiro a setembro de 2018, diversas notas fiscais eletrônicas sob o título Venda de Produção no Estado, do produto sebo bovino industrial tipo A, que tem o ICMS diferido pelo artigo 383 do RICNES. Nelas consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Esse estabelecimento lá consignado é a JS Ata Comercial Eireli. E a razão que teve a sua inscrição cancelada, né, em função da inexistência do estabelecimento. E a data foi declarada nulo desde a sua abertura. Na verdade, essa é a acusação. E esse processo tem uma particularidade, que ele já foi analisado por essa Câmara, né? Essa mesma Câmara, em outra composição, que negou o provimento ao recurso. No entanto, na Câmara Superior, essa decisão da 5ª Câmara foi parcialmente anulada, e a Câmara Superior, então, determinou o retorno dos autos à primeira instância. Então, voltou para a primeira instância para complemento de julgado, para que se aprecie unicamente o argumento sobre a cobrança do tributo em duplicidade e sobre a existência de execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública contra a empresa destinatária dos produtos, devendo ficar sobrestada a análise de mérito das demais alegações contidas no presente recurso especial. Então, que o caso aqui era esse, né? Essa JS Ata aí, ela teve os débitos declarados inscritos na dívida ativa, que foi para execução, né? E esse foi um argumento da autuada já na impugnação inicial. Essa matéria, especificamente, não foi analisada pela primeira Câmara, pela primeira instância, e, em função disso, também não foi analisado por esta Câmara, né, no recurso ordinário. A Câmara Superior, então, determinou o retorno para análise exclusivamente dessa matéria para a primeira instância, né? Nesse ínterim, aí, houve uma diligência, né? Não sei se foi a própria apresentação, se foi a primeira instância que determinou a diligência, para que viesse informação a respeito dessa execução fiscal, né? E aí o resultado dessa diligência é que, sim, essas CDAs haviam sido canceladas, né? E o processo de execução foi extinto, né? Com isso, a primeira instância, então, analisou essa matéria e negou o provimento, né, à impugnação. Então, e essa, então, é a única matéria que nós vamos analisar aqui, né, que é o efeito dessa
dessas execuções, ou dessas CDAs, no crédito tributário da inicial. Certo? Muito bem. Doutor Walter Bussamara está presente para realizar a apresentação oral. Eu passo a palavra ao doutor Walter. Doutor, fique à vontade. Eu tenho 15 minutos. Bom dia a todos. De fato, o caso aqui ele é particular, porque a delimitação do recurso ordinário decorre do único ponto que foi apreciado pela Câmara Superior e que ensejou a volta do processo à unidade julgadora por conta de uma omissão que nós levantamos, no sentido de que nada se falou sobre a existência de execuções fiscais contra a empresa que teve sua inscrição declarada nula. As diligências foram feitas, não se... Em relação à duplicidade, ficou constatada que as execuções fiscais não alcançam o objeto desse auto de infração, então, portanto, não haveria duplicidade, mas a diligência atestou com bastante assertividade a existência de execuções fiscais que foram ingressadas do ano de 2018 e 2019. E tanto nas execuções, e em ambas as execuções de 2018 e 2019, muito embora os tributos cobrados sejam diferentes dos tributos do auto de infração, houve até representação por parte de advogados, ou seja, o que comprova que a empresa existia. Do contrário, não teria sido possível que a empresa se fizesse representar por advogados em plenos anos de 2018 e 2019. Essa diligência ela foi importante para mostrar que, no quesito de existência da empresa adquirente das mercadorias da autuada, de fato, a existência era efetiva. Se não existisse a empresa, não haveria outorga de poderes a advogados pela própria empresa no próprio ano da época dos fatos e ainda no ano seguinte. Houve uma outra execução fiscal em 2019, em que a empresa oficialmente outorgou poderes a advogados. Então, na verdade, essa diligência ela serve para corroborar todas as outras, para complementar todas as outras provas que foram feitas nos autos, no sentido de que à época dos fatos, a inscrição estadual da adquirente ela era regular. Essa regularidade ela também havia sido constatada pela autuada, pelo próprio sistema, pelo Sintegra. A empresa declarada como que teve a adquirente que teve sua inscrição declarada nula, ela estava na fórmula do artigo 28 do regulamento do ICMS apta, portanto, a emissão de documentos fiscais. Então, as operações elas foram realmente feitas na boa-fé da autuada. Foram comprovados nos autos também os pagamentos, os pedidos, os contratos de compra e venda, todas as notas fiscais, os comprovantes de recebimento, o transporte também. Ele, em todas as notas fiscais, encontra-se informações sobre o transporte. Isso nunca foi contestado pelo fisco. As transportadoras têm suas inscrições regulares perante o fisco e, sob uma simples consulta, o fisco pode confirmar. Então, as operações existiram, a empresa adquirente existia, a empresa autuada tomou todas as precauções para que a operação fosse sob a boa-fé, fazendo todas as consultas necessárias, e agora essa diligência vem comprovar que, de fato, a empresa adquirente ela existia. Então, nos termos até da orientação da súmula 509 do STJ, todos os requisitos para que a operação seja declarada válida e o ICMS não seja cobrado, todos esses requisitos se fazem efetivamente comprovados nos autos, com o que requer-se, então, o provimento do recurso ordinário. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Walter. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu pergunto aos demais juízes e à representação fiscal se tem alguma pergunta para o patrono, para aproveitar. Se não, passo à leitura do voto e se durante os debates surgir alguma dúvida sobre matéria, de fato, também pode perguntar para o patrono. Né? Faça a leitura, então, do voto. O objeto deste julgamento foi precisamente delimitado no acórdão prolatado pela Colênia da Câmara Superior e engloba dois importantes argumentos trazidos pelo autuado em sua impugnação inicial. Primeiro, a possibilidade de um imposto cobrado no ANS ordial estar sendo exigido em execuções fiscais promovidas em face da JS ata comercial e a prova de que essas mesmas execuções fazem de sua existência, uma vez que se defendeu e constituiu advogados naqueles processos. O primeiro argumento mostrou-se inválido diante da prova pelo fisco do cancelamento das CDAs que embasavam as execuções fiscais, e essa matéria tornou-se em controvérsia nesses autos, pois não foi impugnada pela autuada em sua peça recursal. Assim, cabe a este órgão de julgamento analisar apenas o segundo argumento, este sim trazido no recurso ordinário. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a presença da JS ata comercial nos processos judiciais de execução fiscal não atesta sua real existência. Manter formalmente ativo uma empresa de fachada, sobretudo para movimentar recursos financeiros, é estratégia comum nos casos de fraude, como a perpetrada por essa suposta compradora. Também faz parte do esquema fraudulento a locação de imóvel, onde geralmente permanece uma pessoa para recebimento de correspondências e avisar os fraudadores de qualquer visita de autoridades fiscais. No caso aqui analisado, o estabelecimento se reduzia a uma sala fechada, na qual se podia ver pela janela apenas uma mesa e 3 cadeiras. A existência formal de uma empresa não prova a sua existência de fato e, principalmente, não a autoriza a praticar operações de circulação de mercadorias, autorização sujeita à regularidade fiscal perante o Estado. Ademais, o motivo do cancelamento da inscrição da suposta vendedora foi a constatação da simulação de estabelecimento e não da empresa. Assim, seria natural que essa, representada por seu sócio, constituísse advogados para sua defesa nas execuções fiscais, assim como se defendeu no próprio procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição. O fato constituído na decisão anterior dessa colônia da Câmara, ainda válida, pois não reformada pela colônia da Câmara Superior, é que o estabelecimento destinatário consignado aos documentos fiscais emitidos pela autuada nunca existiu e, portanto, nunca adquiriu nenhuma mercadoria da recorrente, nem de nenhum outro contribuinte. Abstenho-me, por fim, de analisar outros argumentos trazidos no recurso ordinário, por extrapolarem a competência deste órgão de julgamento delimitada pelo órgão supracitado. Em conclusão, complementando a decisão anteriormente proferida por essa colônia da Quinta Câmara Julgadora, dentro dos limites estabelecidos pela colônia da Câmara Superior, conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento. Bom, senhores, esse é o meu voto, que eu coloco, então, para a apreciação dos senhores. O processo está em discussão. Bom, não havendo, então, outras manifestações, eu peço aos senhores juízes que... Só um minutinho. Violenta. Confirmem a presença. Doutora Raquel não conseguiu ainda. Está meio lento aqui, né? Em votação?
Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto por Sebo Jales Indústria e Comércio de Produtos Animais Limitada. Agradeço, mais uma vez, a participação do Dr. Walter na sessão, pela objetividade também da sustentação oral. E, com isso, nós concluímos a pauta de hoje, né, visto que os demais processos foram retirados de pauta. Obrigado a todos. Um ótimo dia. Obrigado, Dr. Walter. Você também. Bom dia. Obrigado. Só um minutinho que eu não estou aqui devolvendo os processos para a pauta. Ok, agora sim consigo encerrar a sessão. Só antes de encerrar, deixa me ver se há alguma... Muito bom. Então, agora eu posso encerrar. Ok. Muito bem. Então, agradecendo a participação dos senhores na sessão de julgamento, eu dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora, sessão dia 27 de setembro de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.